Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite. Do deputado Eliseu e do ministro Moreira Franco, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estava liderando a SAI. E eu preparei para vocês uma apresentação que, de alguma forma, tenta resumir algumas mudanças que têm acontecido no país com um resumo das pesquisas desenvolvidas pelo Data Popular, mas também pelo Datafolha e pelo Ibope. Eu queria fazer um convite para os senhores para olhar os resultados dessa apresentação sem nenhum preconceito. O convite é um convite à reflexão sobre o que está acontecendo nas ruas brasileiras. Eu chamei insumos para análise sobre as passeatas. Queria começar rapidamente dizendo um pouco que a maioria dos senhores já sabe, ou ao menos deveriam saber, sobre as mudanças que têm acontecido no nosso país nos últimos anos. Nos últimos anos, o Brasil deixou de ser um país com uma estrutura de pirâmide social, com a maior parcela da população concentrada na base da pirâmide, e se tornou um país com uma estrutura de losango social, com mais gente formando o que se convencionou chamar de classe média brasileira. A classe média, que foi a responsável, quando se olha o mapa eleitoral, pela primeira eleição do presidente Lula, quando ela era minoria, ao se transformar em maioria, passou a demandar novas políticas públicas que até pouco tempo eram atendidas, mas com a mudança do padrão de exigência desses novos cidadãos, deixou de ser atendida. Bom, o que levou tudo isso a acontecer foi o emprego formal, e eu queria atenção para esse ponto, porque o emprego formal muda a relação de poder desses brasileiros com o Estado. Eu não preciso dizer para os senhores o tamanho da carga tributária no Brasil. Mas quando se passa a recolher imposto na fonte, e é isso que acontece com o emprego formal, as pessoas passam a ter um conjunto de benefícios, mas também passam a pagar na fonte, ela deixa de entender qualquer serviço público do Estado como um favor do Estado, e ela passa a entender esses serviços públicos como uma contrapartida do Estado ao imposto que ela paga. E com o mesmo rigor que ela exige um serviço de qualidade, um hospital público, um hospital privado de qualidade com convênio médico que ela paga, ela passa a cobrar essa qualidade dos serviços públicos. Então, a relação do aumento do emprego formal, ao mesmo tempo que significa um grande impulso na economia brasileira, ao mesmo tempo que implica no aumento efetivo do rendimento dos brasileiros, faz com que eles exijam cada vez mais a contrapartida do imposto em que pagam. Bom, esse gráfico mostra para os senhores a natureza das duas mudanças que aconteceram no Brasil. A primeira é a da redução da pobreza, que vai continuar acontecendo nos últimos anos, e isso levou ao surgimento da classe média. O Brasil é um país que cresce de baixo para cima. E a segunda também é o surgimento de uma nova classe A e B no Brasil, uma nova classe alta, que se deu através do empreendedorismo e do conjunto de pessoas que saíram da classe C e foram para a classe média. Essa mudança na pirâmide gerou dois fenômenos que vão levar a um conjunto grande de insatisfação com relação aos serviços públicos. Hoje, o Brasil tem 20% de classe alta, 52% de classe média, 28% de classe baixa. Esse número nos diz algumas coisas. Em primeiro lugar, que não é se a maioria é classe média, essa história de a teoria da venezuelização não vai fazer sentido. Essa história de que os pobres mais miseráveis vão segurar a onda, porque eles representam 28% da população brasileira. Ou seja, não tem disputa política que não passe necessariamente por entender a classe média, que é a maioria dos brasileiros e, portanto, também, numa democracia de voto obrigatório, a maioria do eleitorado. Só que surgiu dois números de insatisfeitos.
Quando nós vamos olhar pela pesquisa do Ibope o perfil dos manifestantes, o perfil dos 1 milhão de brasileiros que saíram às ruas em todo o Brasil, nós vimos que 45% tem menos de 5 salários mínimos. E 49% recebe mais do que 5 salários mínimos de renda familiar. Esse gráfico nos mostra duas coisas. Em primeiro lugar, que comparado à população brasileira, sim, eu tenho mais membros da classe A e B nas passeatas. Por outro lado, não dá para falar que metade das pessoas que pertencem à classe C e D não representam isso. Portanto, a classe C ou a classe média brasileira está nas passeatas. Não enxergar a classe C nas passeatas é não enxergar o que está acontecendo no Brasil. Não enxergar o tamanho da classe C é não enxergar que essas mudanças vão ter uma profundeza de reivindicação maior do que o senso comum pode acreditar. E se é verdade que as passeatas têm um pouco mais de classe A e B do que C, um pouco mais de alta renda do que de classe média, também é verdade pelos números do Datafolha, que 8 de cada 10 brasileiros são a favor da passeata. Ou seja, eu tenho um pouco mais de AB na rua do que o total da população, mas a classe C ou a classe média está presente na rua, mas não é só a Bélgica que está na rua, a Índia está fortemente na rua, fortemente, e a aceitação é transversal em todas as classes sociais, portanto, não dá para acreditar que a maioria não silenciosa, a maioria que não está nas ruas, o ex-presidente Collor já caiu nesse erro de falar da maioria silenciosa no passado, que a maioria das ruas não concorda com o que está acontecendo nas manifestações. Eu queria mostrar um vídeo de 1 minuto que mostra a presença da periferia nas ruas. 17 de junho de Som 2013 no vídeo. já faz parte da história do Brasil. O dia em que um gigante acordou. Que país é esse que tem vários interesses? Mesmo me sufocando com impostos, não vou desistir. Deixa de última hora, mas minha hora é agora. Desculpe pelo transtorno, mas estou mudando o meu país. Através da minha voz, falo por todos nós. Sonhos e sonhos se destrói, que por dentro me corrói. Deitado em berço esplêndido, o povo acordou do coma. Nosso grito de silêncio, força com força da bomba. É porque cansamos de acreditar em alguns salafrários. Aumenta a lei de condução, cadê o aumento dos nossos salários? Violência é a tarifa. Eu sou protestante, coração valente. Na selva de pedra eu grito que só vai depender da gente. Não vou falar inteiro, mas eu só queria mostrar que se alguém acha que os jovens da classe C e D não estão na rua, esse vídeo com mais de 600 mil visualizações no YouTube em 3 dias mostra o contrário. Então não dá para achar que é um movimento da elite, que é um movimento apenas da classe A e B. Isso também é a voz das ruas, isso também é a voz da internet. Assim, o segundo movimento, que também não dá para negar, é um no cravo e outro na ferradura, é que quando nós analisamos o perfil de mudança de renda no nosso país, nós descobrimos que os 10% mais ricos do Brasil, a renda dos 10% mais ricos cresceu ao ritmo da Suécia, enquanto dos 10% mais pobres cresceu ao ritmo da China. Isso significa que nós tivemos uma parcela dos mais ricos do Brasil que não tiveram o crescimento econômico acompanhado que teve nos mais pobres. Bem-vindo ao modelo de distribuição de renda que nós tivemos no Brasil. Só que isso causa um tipo de insatisfação que é latente nessa parcela da sociedade. Porque além da renda não crescer tanto, eles começaram a ficar, algumas vezes de forma mais explícita e outra de forma mais implícita, incomodados com a ascensão dessa classe média brasileira. Como a gente pode ver nesse vídeo. Como antigamente era uma coisa mais restrita, tem pessoas que não têm a cultura de viajar de avião. Há muito pacote, você pode parcelar.
Porto de Galinha, Rio de Janeiro, seja para onde for, acho que tá mais fácil. Você vai lá, passa o cartão e vai embora. Hoje, se viajar de avião não é mais exclusividade da classe A. Existem players aí no mercado, como por exemplo o CVC, que acabou com a nossa boa vida. Eu, minha mulher e meus 2 filhos, a gente pegar um avião e ir para, digamos, para Natal, do que ficar, sei lá, 3 dias dentro do ônibus, passando. É terrível, o ônibus é terrível. Então é muito mais fácil. O cartão de crédito é muito mais rápido, em 2 horas, 3 horas, você está num lugar em vez de em 3 dias. Pude viajar, levar meu filho, minha neta, coisa que de ônibus sai mais caro. De avião tá bem, dependendo das promoções que a gente encontra. Então você está no aeroporto, as pessoas agora escutam até música no celular deles sem fone. Você tem que tirar um fone e dar para a pessoa colocar, porque você não é obrigado a ver aquele tipo de música. Eu acho que ficou bom, mas para a maioria das pessoas que viajavam antes que não tinha esse conforto assim para a gente estar todo mundo viajando, eu acho que os mais grandões por aí, eles ficam bem um pouco incomodados com isso, né? Que agora todo mundo viaja de avião, né? O que eu queria mostrar com isso? Que nós tivemos aí 2 grandes movimentos que são o que efetivamente lideram as passeatas hoje. Você tem o movimento dos jovens da classe C e D, que não tem a gratidão que os pais deles tiveram pelo processo de distribuição de renda, porque eles não passaram fome como os pais. Eles não viveram situações de desemprego como os pais. Eles não têm essa memória. E do outro lado você tem jovens da elite da classe A e B, que como a renda não cresceu tanto, aumentou o seu descontentamento com a democratização do consumo que aconteceu. Nós podemos fazer a tese que quisermos aqui, ser mais ou menos politicamente correto, mas essas 2 naturezas de incômodo têm levado muita gente para a rua. Bom, vamos entender um pouco a relação da classe média com o Estado. 70% da classe média acha que o Estado deve ser responsável pelo custeio da educação e 75% acredita que o Estado deve ser responsável pelo custeio da saúde no nosso país. E quando a gente pergunta sobre quem deve pagar a redução dos custos dos transportes públicos pela pesquisa Ibope, 46% diz que é o governo, depois 29% os empresários, 21% os dois. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma crítica ao Estado, uma vontade de que o Estado assuma financeiramente isso. Bom, e o Bolsa Família nessa história toda? Pesquisa que acabou de sair em maio agora, e que nós ouvimos 2.000 pessoas em 100 cidades do Brasil, diz que 60% daqueles que não tem ninguém da família que recebe o Bolsa Família concordam com a frase: quem recebe o Bolsa Família se acomoda e não quer mais trabalhar. 39% dos que tem alguém da casa que recebe isso, afirmam isso. Ninguém aqui está sendo insano de ser contra o Bolsa Família, não é nada disso. Mas a questão que se coloca é: qual é o próximo passo das políticas públicas disso daqui? O que a população começa a dizer é: eu sou muito grato pelo que me trouxe até aqui, mas o que me trouxe até aqui não vai me levar adiante. A discussão não é mais uma discussão de legado, é uma discussão de futuro, de para onde vamos e quais serão as lideranças capazes de nos guiar nesse novo cenário. Porque eles não acham que a vida piorou. 7 de cada 10 brasileiros acreditam que a vida melhorou um pouco ou melhorou muito no último ano. 7 de cada 10. Agora, quando nós perguntamos, melhorou por conta de quem? 87% afirma que melhorou graças ao esforço próprio dele. Se é verdade que teve geração de emprego, também é verdade que alguém acorda às 5 da manhã para fazer jus ao emprego que ganhou. Isso significa que cada vez essas pessoas querem ser mais protagonistas do seu próprio destino. Que eu sou grato ao presidente Lula, acho que a minha vida melhorou muito, mas eu suo bastante para ganhar o meu dinheiro. E essa questão da valorização do mérito e do trabalho passa a ser uma constante nisso. Essa é uma resposta múltipla. Quando a gente pergunta, quem foi o principal responsável para você ter que melhorar de vida? 46% afirmam eu, o meu esforço e o meu trabalho, 37% Deus,
13% a minha família e apenas 2% o governo. Está claro porque a discussão é de futuro, não é mais de legado? A discussão é para onde vamos e quem é capaz de levar isso adiante? Bom, senhores, o fato é que esses brasileiros passam a exigir um Estado cada dia mais eficiente, que garanta a qualidade na prestação de serviços públicos. Agora, como ele avalia os serviços públicos? A nota para avaliação da saúde, média, de 0 a 10, é 3,78. 82% dos brasileiros dão de 0 a 6 para avaliação da saúde. 72% dão de nota de 0 a 6 para avaliação da educação. A média é 4,7, de 0 a 10. Segurança, 3,89. 83% avaliam nota de 0 a 6 para a segurança pública e 3,89 é a avaliação do transporte. Lembrando que 61% dos brasileiros usaram o transporte público ao menos uma vez nos últimos 30 dias. Eu estou dizendo isso porque, ao pagar imposto, ao ir para a rua, ele passa a exigir um tipo de eficiência que ele não está encontrando. Não porque tenha piorado, é porque mudou a régua de exigência desses novos brasileiros. Mudou a régua. Mudou, e ao mudar a régua, essas pessoas passam a ter um tipo de cobrança com relação ao Estado cada vez maior. A média geral dos serviços públicos é 4,08. Eu preciso de mais 5 minutos, eu estourei meu tempo, presidente, tudo bem? Vamos lá. Bom, com o avanço social do nosso país e das classes econômicas no país, também se deu um aumento da bancarização. Hoje, 56% dos brasileiros bancarizados, dos 86 milhões de brasileiros adultos com conta em banco, 56% estão na classe média. Isso trouxe um impacto seguido do crédito. 56% dos cartões de crédito também estão na classe média. São 103 milhões de cartões de crédito na mão de brasileiros da classe média, na mão de brasileiros da classe C. Com tudo isso, o que esse cara fez durante muito tempo? Comprou. Qual foi a medida econômica que se utilizou na crise de 2008 e 2009? Ampliar o crédito. O aumento do emprego formal leva à ampliação de crédito. Se tentou fazer isso há 2 anos no Brasil de novo. E sabe o que o consumidor está dizendo? Calma, não adianta você me dar crédito se eu me endividar. A gente acompanha o Data Popular especialista em pesquisa de consumo. E o que a gente viu? Que o grau de comprometimento de renda das famílias hoje beira o 43%. Então, por mais que você ache que, olha, para resolver o problema político, vamos incentivar o consumo, isso por si só, que funcionou em 2009 e 2010, não vai funcionar nesta crise do ponto de vista político, de incentivar o consumo para as pessoas ficarem felizes e comprando. Porque o grau de endividamento da população cresceu e, por conta própria, ele está colocando o pé no freio na hora do consumo. Olha o tamanho do desafio político que se estabelece. Porque a ferramenta que serviu no passado, sozinha, não vai servir para ganhar e melhorar os índices de popularidade por isso. Porque, por conta própria, esse brasileiro já está num nível de consumo lá em cima. Quando você olha os dados de confiança da Fundação Getúlio Vargas, nós vimos que, comparado a um ano antes, o grau de confiança do consumidor é 10 pontos percentuais menor do que comparado a maio do ano passado, ou 8,5 menor comparado a junho do ano passado, o índice de confiança do consumidor. Aqui. Então, isso mostra que nós vamos ter que procurar novas soluções, que a reprise de soluções econômicas do passado, que traz efetivamente um impacto político, não vai ser capaz de sustentar isso. Para a gente terminar, gostaria de que a gente prestasse atenção no que nós chamamos do novo poder jovem. Quem são esses jovens que estão nas ruas? Os jovens de 18 a 30 anos de idade, são 18 a 30 anos de idade, 1/3 dos eleitores brasileiros, são 42 milhões de eleitores. Só para a gente entender do que a gente está falando aqui na moeda que todos nós entendemos que é voto. 42 milhões de eleitores. 42 milhões de eleitores. Esse é o papel dos jovens.
Só que não para por aí a influência deles. Nós olhamos na passeata, os jovens até 29 anos são 63% dos membros da passeata. Se eu coloco 30 anos que está aqui, esse número sobe para 7 de cada 10 jovens que estão na passeata têm até 30 anos de idade. 7 de cada 10 têm até 30 anos de idade. Presente nas passeatas. 76% desses jovens trabalham, 52% estão estudando, dos membros da passeata estão estudando. Quando você vê isso entre os jovens, sobe para 80% que estão estudando. Bom, acontece que o jovem de hoje é diferente do jovem do passado e também é diferente dos jovens do impeachment. Em especial o jovem da classe média. Para cada R$100 que um pai da classe alta bota dentro de casa, um filho bota 47. Na classe média, para cada R$100 que um pai bota dentro de casa, um filho bota R$89. Quem influencia mais a decisão de dentro de casa? O jovem da classe alta ou o jovem da classe média? O total de jovens no Brasil, 64% dos jovens estudaram mais do que os pais. O que eu estou dizendo para os senhores é que existe um novo formador de opinião no nosso país, que é o jovem da nova classe média brasileira. E ou se entende o jovem, não só porque é 1/3 do eleitorado, mas porque ele é capaz de influenciar, como nunca antes na história desse país, a opinião dos seus pais, ou nós vamos estar fora do jogo. Só que esse jovem tem características próprias, e esse é o novo poder jovem que nós estamos conversando. Em primeiro lugar, esse jovem está conectado. Quando você fala Brasil urbano, estou tirando zona rural aqui, Brasil urbano, 59% dos domicílios tem computador dentro de casa. Entre o Brasil urbano de 16 a 40 anos de idade, 75% acessa a internet todos os dias. Você vai olhar os números do IBGE, tem muita gente que não acessa. Tudo bem, vamos tirar o Brasil rural, vamos tirar as crianças e os idosos, vamos a 16 a 40 anos de idade. O foco, o centro, 75% acessa a internet todos os dias. É esse a mudança do cenário de internet que está acontecendo. Acessa do computador, do notebook, e começa, 34% já acessam do celular ou do seu smartphone. E quando a gente vai olhar há quanto tempo que ele acessa a internet, a grande maioria acessa a internet, passou a acessar a internet nos últimos 5 anos. De novo, isso só existe porque o Brasil mudou, porque a economia cresceu, porque se existiu uma nova classe média, ok. Se criou a classe média, aprenda a se lidar com essa nova classe média, com esses jovens da nova classe média. 17% dos jovens até 17 anos acessam a internet. 80% deles acessam a internet todos os dias, 78% dos jovens de 18 a 24 anos, 69% até os 40 anos de idade. E esse cidadão passou a ir diretamente para as redes sociais. Diretamente para as redes sociais. 52% dos usuários do Facebook já fazem parte da classe média. Como dizer que a classe média não está na passeata? 52% dos internautas. E aí nós vamos olhar. Como você ficou sabendo das manifestações? 62% pelo Facebook. 29% por outros meios relacionados à internet. Como se mobilizou para as manifestações? 77% afirmou pelo Facebook. Agora, sabe o que muda com a internet? É que durante anos a lógica de comunicação era uma lógica unidirecional. A televisão, o rádio, o jornal falavam o que as pessoas tinham que querer fazer. A lógica da internet é a lógica do diálogo, da troca, é bidirecional. E essa mudança muda a lógica de poder. Ele não quer ouvir, ele não quer entender que o governo, ou que os políticos, ou que as instituições entendem o que ele fala. Ele quer sentir a voz dele lá, presente. É a lógica do diálogo, não é a lógica da comunicação unidirecional. Com quem você vê as manifestações? Com amigos ou sozinhos? Aqui. Para a gente terminar, qual é a perspectiva do jovem com relação ao Estado?
existe um índice geral de desconfiança das instituições do jovem de 65%. 79% desconfia dos políticos, 59% das empresas e 51% dos veículos de comunicação. 51% dos veículos de comunicação. Não é à toa que mesmo os veículos de comunicação tinham que tirar a bandeira, tinham que tirar o nome da emissora para conseguir efetivamente cobrir as passeatas. A boa notícia é que 65% dos jovens concordam: o meu voto pode melhorar a política brasileira. A questão é em quem, de que forma, como e com que bandeiras. Eu acho que é esse o desafio do debate. E 82% falam que, além de protestar, não votariam em candidatos corruptos. Eu queria fazer uma atenção. E aí eu tenho mais 2 slides que encerram a apresentação. A análise que nós fazemos no Data Popular, ao analisar a queda do índice de popularidade da presidência da República, é que se uma das principais bandeiras era o combate à corrupção, o que aconteceu? Qual era o único patrimônio proprietário da presidente da República? Proprietário, que era dela, que não era do legado, que não era do presidente Lula, que não era do governo. Eu sou intransigente com a corrupção. Ela construiu isso nos primeiros anos de governo, e foi dura. A questão é que, quando a manifestação das ruas vão para um combate à corrupção genérica, que ninguém sabe direito o que é aquilo, isso dilapida o principal patrimônio exclusivo dela, que inclusive o diferenciava da percepção com relação ao presidente Lula. Ela perde um patrimônio proprietário, que era o patrimônio do combate à corrupção. Não quer dizer que não possa voltar, não quer dizer que ela esteja versando, mas isso é um dado específico. Bom, eu vou passar aqui para terminar. Quase todos os brasileiros acreditam que as manifestações terão algum tipo de resultado. Ou seja, eles exigem um modelo de resposta, e se a gente não fizer isso, ele vai questionar tudo o que está feito. E eu separei aqui os dados do Datafolha, com 2 recortes que talvez poucas pessoas tenham prestado atenção. Aqui é o acompanhamento médio da nota da presidente da República, que caiu para 5,8 de 0 a 10. Quando a gente olha que o regular passou para 43 e o ótimo bom caiu para 30, isso por si só é uma queda muito grande, mas que não pode deixar com que a gente enxergue as quebras dessa queda. Na região sudeste do país, o número de ruim ou péssimo superou o número de ótimo ou bom. No Brasil não, mas na região sudeste sim. Que também é uma reunião que historicamente o presidente Lula, principalmente São Paulo, nunca foi o forte de Minas. Ele vai bem, Rio, o presidente Lula vai bem, mas em São Paulo nem tanto. 30%. Passou aqui. Quando nós vamos olhar por faixa de renda, ruim ou péssimo, mais de 10 salários mínimos, e de 5 a 10 salários mínimos passa o ótimo ou bom. Ou seja, não é que piorou a situação, piorou em algumas coisas que começam a formar, não, piorou em todas as faixas de renda, piorou mais na região sudeste, piorou mais aqui naquela metade da população que está indo para as ruas. E piorou mais no perfil de idade, de 16 a 24 anos. O ruim ou péssimo supera o ótimo ou bom e empata entre 25 a 34 anos. E isso ratifica a força do novo poder jovem. Eu espero não ter aborrecido os senhores com tantos números, mas a ideia era mostrar que algo de muito diferente está acontecendo no Brasil. E que, definitivamente, nós temos novos protagonistas. A classe C ou a classe média entrou fortemente na questão da política. Nós temos os jovens de periferia começando a se manifestar uma certa insatisfação. A internet é um novo agente que está sendo estudado e que a reflexão que fica para o debate dos senhores é como lidar com a internet, como lidar com esses novos protagonistas, e se é verdade, o que nos trouxe até aqui, por si só, vai ser capaz de nos levar adiante. Muito obrigado pela atenção de vocês.